A nova invenção da China gera energia limpa ilimitada. A Chiquinagô acaba de construir uma máquina que gera energia limpa ilimitada e você nunca ouviu a história completa. O Sol funciona com um processo que produz zero carbono, zero resíduos radioativos e zero risco de fusão nuclear há 4,6 bilhões de anos. E um laboratório no leste da China acaba de replicá-lo na Terra e quebrou todos os recordes que os cientistas consideravam fisicamente inquebráveis. Nesse mesmo ano, a China adicionou 430 gigawatts de nova energia eólica e solar, mais de 8 vezes tudo o que o Reino Unido construiu em 2 décadas. E enquanto o resto do mundo debate se tudo isso é possível, a China acaba de tornar essa tecnologia a peça central de seu plano nacional até 2030. Tudo começa com uma máquina que chamam de solo artificial, a máquina que recria o Sol. Se você quer entender por que isso é importante, precisa entender o que é fusão nuclear, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. Quando você ouve a palavra nuclear, provavelmente pensa em Chernobyl, Fukushima, nuvens em forma de cogumelo, áreas devastadas pela radioatividade, mas isso é fissão nuclear, a divisão de átomos pesados. É o que acontece quando você pega os 2 elementos mais leves do universo, isótopos de hidrogênio tão abundantes que existem até na água do mar comum, e os força a se unirem sob pressões e temperaturas tão extremas que eles se fundem, liberando uma explosão de energia tão poderosa que é literalmente o que mantém o Sol aceso. Sem carbono, sem reação em cadeia que pode sair do controle, sem barras de combustível irradiado que permanecem radioativas por 10.000 anos. Os resíduos da fusão se decompõem em décadas, não em milênios. E o combustível? Você poderia abastecer o planeta inteiro por milhões de anos com o hidrogênio que já existe nos oceanos. Então, por que você não tem um reator de fusão para gerar energia para sua casa? Porque existe um problema que derrotou todos os cientistas e governos que já tentaram resolvê-lo. Para que a fusão nuclear funcione, é preciso criar e conter um plasma mais quente que o núcleo do Sol acima de 100 milhões de graus. Nessas temperaturas, nenhum material físico na Terra consegue retê-lo. Nada que você possa construir, nada que você possa forjar, nada que você possa minerar sobreviverá ao contato com esse plasma. Então, você precisa contê-la com campos magnéticos, paredes invisíveis de força que suspendem uma nuvem de matéria superaquecida no ar, enquanto você tenta mantê-la estável por tempo suficiente para extrair energia dela. Durante décadas, o melhor que alguém conseguiu foram alguns segundos. Às vezes, algumas frações de segundo. Todas as tentativas terminaram da mesma forma. O plasma se desestabilizava, a reação entrava em colapso e a máquina precisava ser reiniciada. O desafio de engenharia era tão brutal que a fusão nuclear se tornou motivo de piada na comunidade científica. Então, a China fez algo que ninguém esperava. Em 25 de janeiro, no Instituto de Ciências Físicas de Hefei, na província de Anhui, uma equipe de pesquisadores acionou o Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, um dispositivo do tamanho de um prédio de 2 andares, envolto em ímãs supercondutores e resfriado a quase 450 graus abaixo de zero Fahrenheit, e manteve um plasma de alto confinamento em estado estacionário a mais de 100 milhões de graus por 1.066 segundos. Não foi uma explosão nem um clarão, mas sim uma combustão de plasma controlada e estável com duração de quase 18 minutos. O recorde mundial anterior, também estabelecido pelo EAST, era de 403 segundos. Eles não apenas o quebraram, como quase o triplicaram. Para se ter uma ideia, a maioria dos experimentos de fusão anteriores a este eram medidos em poucos segundos. Algumas das descobertas mais celebradas nos laboratórios de fusão ocidentais duraram menos tempo do que você leva para escovar os dentes. A China manteve as suas por mais tempo do que leva para cozinhar um ovo, comê-lo e cozinhar outro. Mas a China não havia terminado. Menos de 12 meses depois, em 26 de janeiro, a mesma equipe na mesma instalação fez algo ainda mais significativo. Algo que abalou os próprios fundamentos teóricos da física da fusão. Eles romperam o limite de densidade de Greenwald.
Agora, se você nunca ouviu esse termo antes, aqui está o porquê de ele ser importante. O limite de Greenwald é um limite empírico, uma linha divisória na física que afirma: se você elevar a densidade do plasma acima de um certo limiar dentro de um tokamak, o plasma se desestabilizará violentamente, podendo danificar o reator. Durante décadas, todos os experimentos de fusão na Terra operaram abaixo desse limite, porque ultrapassá-lo era considerado fisicamente inviável. O East não apenas o ultrapassou, como atingiu densidades de 1,3 a 1,65 vezes além do limite de Greenwald e manteve o plasma estável. Os pesquisadores denominaram o que descobriram de regime livre de densidade, uma zona onde o plasma permanecia estável, mesmo com a densidade aumentando muito além do que qualquer teoria anterior considerava suportável. Eles não apenas quebraram um recorde, quebraram a regra que dizia que o recorde era o limite máximo. No entanto, essa foi apenas a primeira das 3 grandes descobertas da China, porque enquanto o projeto EAST reescrevia as leis da física de plasma, algo igualmente importante estava acontecendo em uma ilha na costa sul da China, o reator que ninguém previu. É aqui que a história toma um rumo que quase ninguém no Ocidente está prestando atenção, porque enquanto o leste reescrevia o futuro da energia, a China resolvia simultaneamente um problema que todas as outras nações nucleares do planeta enfrentam há décadas, e fazia isso em uma ilha tocheia tropical, que a maioria das pessoas associa a resorts de praia. Você precisa entender algo sobre energia nuclear, os reatores que você conhece, as enormes torres de concreto, os projetos de construção bilionários, os cronogramas de décadas e os estouros de orçamento de tirar o fôlego. Esses são reatores convencionais. Elas funcionam, mas são enormes caras lentas para construir e politicamente controversas em todos os sentidos da palavra. Durante anos, a indústria nuclear depositou suas esperanças em uma ideia diferente: o pequeno reator modular. Um SMR é exatamente o que o nome indica, um reator nuclear pequeno o suficiente para ser construído em fábrica, transportado em partes para um local e montado no próprio local. Menor, mais rápido e mais barato. Você não precisa construir uma catedral de concreto. Você não precisa de uma década de construção. Você constrói uma prova que funciona e depois produz cópias como em uma linha de montagem. Essa é a promessa. Dezenas de países têm projetos de CMS, reatores modulares pequenos, no papel há anos. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, todos eles vêm falando sobre CMS como se fosse um futuro da energia limpa. Em novembro de 2023, o projeto de SMR mais avançado dos Estados Unidos, a usina principal da NuScale Power, em Idaho, foi cancelado. O motivo? Seu custo disparou de 3,6 bilhões de dólares americanos para 9,3 bilhões de dólares americanos, e as empresas de serviços públicos que deveriam comprar sua energia simplesmente desistiram. Uma década de desenvolvimento, centenas de milhões de dólares dos contribuintes, e tudo desmoronou sem que um único watt de eletricidade fosse produzido. Até hoje, os Estados Unidos não têm um único SMR em construção. Agora, observe o que a China fez exatamente nesse mesmo período. Na ponta sul da ilha de Hainan, na usina nuclear de Changjiang, a Corporação Nacional Nuclear da China construiu o Linglong-1, um pequeno reator modular de 125 megawatts, que se tornou o primeiro SMR da história a ser aprovado nos testes de emissões. A revisão de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica
foi concluída em 2016. A construção teve início em julho de 2021. Em outubro de 2025, os testes funcionais a frio foram concluídos. Em dezembro de 2025, a inicialização com vapor não nuclear foi finalizada. E agora está a caminho de iniciar a operação comercial completa no primeiro semestre de 2026, tornando-se o primeiro SMR comercial terrestre do mundo. Quando entrar em operação, gerará 1 bilhão de quilowatts-hora de eletricidade limpa todos os anos, o suficiente para abastecer mais de 500 mil residências, além de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 880 mil toneladas. E não se trata apenas de uma fonte de eletricidade. O Linglong 1 foi projetado para cogeração. Ele pode produzir simultaneamente energia elétrica, aquecimento urbano e dessalinização de água do mar, o que o torna viável para implantação em locais inacessíveis a reatores convencionais. Nações insulares movidas a diesel, operações de mineração remotas, complexos industriais que precisam de energia de base confiável, sem a infraestrutura de uma grande cidade. Mas eis o detalhe, que deveria tirar o sono de todos os estrategistas de energia ocidentais. Isto não é um caso isolado. O Linglong 1 não é um troféu, é um modelo. A China não está construindo um único SMR para provar um ponto. Está a construir um SMR reator modular pequeno para comprovar a viabilidade de um modelo de produção. E os analistas estimam agora que a China tem uma vantagem de 10 a 15 anos sobre os Estados Unidos, na sua capacidade de implementar em larga escala a tecnologia nuclear de quarta geração. Enquanto o projeto de SMR, IMEBOS-OR mais proeminente dos Estados Unidos, afundava em estouros de orçamento e cancelamentos, a China silenciosamente concretava, realizava testes e se preparava para ligar o motor. No entanto, o Linglong 1 ainda não representa o quadro completo, simultaneamente à construção do primeiro SMR comercial do mundo, a China também desenvolvia algo em uma escala que faz todos os outros programas nucleares do planeta parecerem projetos secundários. A maior construção nuclear da história da humanidade. Aqui está um número que a maioria das pessoas fora do mundo da energia nunca ouviu falar. No início de 2026, a China tinha mais de 30 reatores em construção, representando quase metade de todos os reatores nucleares em construção no planeta. Leia isso considerando este contexto. Os Estados Unidos, a França e o Canadá, 3 das potências nucleares mais consolidadas na história da energia atômica, não têm nenhum reator em construção, nenhum sequer. Juntos, não estão construindo nada. A China está construindo mais do que o resto do mundo junto. E o ritmo está acelerando. Desde 2022, a China aprovou 10 ou mais novas unidades de reatores todos os anos durante 4 anos consecutivos. Somente em abril de 2025, o Conselho de Estado aprovou 10 reatores adicionais em 5 locais costeiros. Um investimento de aproximadamente 27 bilhões de dólares americanos em um único ciclo de aprovação. Até o final de 2025, a China contava com 112 unidades de energia nuclear entre operacionais em construção e recém-aprovadas, com uma capacidade combinada de 126 gigawatts. A meta é atingir 200 gigawatts até 2035, o que exigiria a construção de aproximadamente 150 novos reatores na próxima década. E se você acha que isso parece impossivelmente rápido, considere o seguinte. Entre 2015 e 2024, a China construiu 37 reatores, com um tempo médio de construção de 6,3 anos, superando a média global de 9,4 anos. Sua construção mais rápida levou apenas 4,1 anos desde o início da concretagem até a conexão à rede elétrica. Não se trata de um governo fazendo promessas, mas sim de um governo entregando aço e concreto a uma velocidade que nenhum outro país na Terra consegue igualar. Mas os reatores são apenas metade da história. O que importa, tanto quanto é o que eles estão substituindo.
O carvão ainda domina a matriz elétrica da China. Em 2023, representou quase 60% da geração total, a maior participação individual de qualquer fonte de combustível por uma ampla margem. A China sabe que isso é insustentável. A empresa sabe que cada tonelada de carvão que queima aumenta sua pegada de carbono, piora a qualidade do ar e a mantém presa a uma fonte de combustível que o resto do mundo está tentando abandonar. É por isso que a expansão da energia nuclear não está acontecendo isoladamente. Ela faz parte de uma estratégia deliberada para reduzir drasticamente a predominância do carvão na matriz energética. O objetivo é impulsionar as fontes de energia não fósseis para que representem uma parcela significativamente maior da geração total de eletricidade até o final desta década. As projeções indicam que a participação do carvão poderá cair abaixo de 40% pela primeira vez na história moderna da China. A energia nuclear fornece a peça que faltava. A energia renovável sozinha não consegue fornecer energia de base confiável e ininterrupta, que mantém as luzes acesas quando o vento cessa e o sol se põe. A energia solar e eólica lidam com os picos de demanda nuclear com a demanda mínima, e o carvão se torna um recurso de reserva, não a espinha dorsal. E se você está começando a perceber um padrão aqui, fusão nuclear para o futuro a longo prazo, SMI, reatores modulares pequenos para flexibilidade a curto prazo e uma construção nuclear em larga escala para preencher a lacuna. Então você está vendo exatamente o que a China quer que você veja. Porque nenhum desses avanços é acidental. São capítulos de uma única estratégia nacional inserida no documento de planejamento mais poderoso da governança chinesa. O plano por trás dos avanços. Tudo o que você acabou de ouvir, o solo artificial. O primeiro, esse MR comercial do mundo, o maior programa de construção nuclear do planeta, pode parecer uma coleção de projetos sem relação entre si, que por acaso estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas não são. Cada uma delas remonta a um único documento que a maioria das pessoas fora da China nunca leu. E as poucas que leram não compreendem totalmente o seu significado. Em 26 de março, o Congresso Nacional do Povo da China aprovou o 15º Plano Quinquenal, que abrange o período de 2026 a 2030. Agora, se você não está familiarizado com a forma como a China é governada, precisa entender que um plano de 5 anos não é uma mera sugestão. Trata-se de uma diretriz de alocação de recursos que remodela setores inteiros. Quando uma tecnologia entra no plano quinquenal, ela recebe financiamento, infraestrutura, acesso a talentos e proteção política que nenhum ciclo orçamentário consegue igualar. E pela primeira vez, o 15º Plano Quinquenal designou explicitamente a fusão nuclear como uma linha de frente na competição científica entre grandes potências. Estima-se que o gasto anual da China com fusão seja de 1,5 bilhão de dólares americanos, quase o dobro de todo o orçamento federal dos Estados Unidos para fusão. Em 2024, o governo criou a Corporação de Energia de Fusão da China com um investimento de 15 bilhões de yuans. E em 2025, 47% de todos os autores publicados na revista científica Nuclear Fusion, a principal publicação da área, eram chineses. Isso mesmo. Quase metade da pesquisa de ponta em fusão nuclear no mundo está sendo realizada em um único país. É possível ver isso sendo implementado em tempo real. De 30 de março a 1º de abril de 2026, o primeiro-ministro Li Qiang realizou pessoalmente uma inspeção de campo na província de Sichuan, um dos polos energéticos mais importantes da China. Ele visitou o Centro Global de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação de Tongwei, onde a tecnologia fotovoltaica solar da China está sendo aprimorada em larga escala. Ele também visitou a Companhia de Desenvolvimento de Energia Hidrelétrica do rio Yalong, que está construindo uma Energy integrada de energia hidrelétrica, eólica e solar. Ele inspecionou o grupo de equipamentos pesados Sinomatch e a Dongfang Electric Machinery, fabricantes de equipamentos para energia nuclear e componentes essenciais de reatores.
No sistema político chinês, a presença física de um primeiro-ministro em uma instalação não é uma mera oportunidade para fotos, ou não, é um sinal para todos os níveis da burocracia sobre as prioridades nacionais e para onde os recursos devem ser direcionados. Li Qiang não estava apenas visitando, mas sim dando ordens. Em seguida, no dia 20 de abril, presidiu uma sessão de estudos do Conselho de Estado sobre desenvolvimento energético, defendendo reformas mais profundas para otimizar a estrutura energética do país. 2 dias depois, no Dia da Terra, os 2 órgãos máximos do sistema político chinês publicaram conjuntamente um documento político que pedia controles rigorosos sobre o consumo de combustíveis fósseis e maior fiscalização dos grandes emissores. Especialistas consideraram este o primeiro documento governamental chinês de alto nível a vincular explicitamente a descarbonização à segurança energética e ao desenvolvimento industrial em uma única diretiva. Este não é um país que está experimentando. Este é um país que está executando. No entanto, antes de concluir que a China já venceu essa corrida, há algo que você precisa ouvir porque a verdade é mais complexa do que as manchetes sugerem. É o que as manchetes não estão lhe dizendo. Agora, se tudo o que você acabou de ouvir soa muito perfeito, muito triunfante, como se o país já tivesse definido o futuro ótimo, isso significa que você está prestando atenção. E você merece a versão honesta. A fusão nuclear não está salvando ninguém hoje em dia. O East não atingiu a ignição ao ponto em que a reação de fusão se sustenta sem aporte externo de energia. Nenhum tokamak no mundo conseguiu isso. Os recordes estabelecidos pela Schmidt-Stan são extraordinários, verdadeiramente históricos, mas são marcos em uma jornada que ainda tem um longo caminho a percorrer. Existe um enorme abismo de engenharia entre manter um plasma estável por 18 minutos e realmente gerar eletricidade a partir dele. E existe um abismo ainda maior entre um reator de pesquisa e uma usina elétrica comercial que abastece uma cidade. O reator ITER, na França, o maior projeto internacional de fusão já tentado, para o qual a China é uma das 35 nações contribuintes, não iniciará suas operações plenas de deutério-trítio antes de 2039 no mínimo. Após um atraso de quase uma década e um estouro de orçamento de mais de 5 bilhões de euros, o ITER sequer foi projetado para gerar eletricidade. Seu objetivo é provar que a fusão nuclear pode funcionar em larga escala. As usinas de energia propriamente ditas virão depois disso. Se você está esperando que a fusão nuclear resolva a crise climática, vai esperar muito tempo. Além disso, há a crise que atinge a China agora não em 2039, mas hoje. O Estreito de Hormuz, por onde flui aproximadamente 1/3 do petróleo bruto transportado por via marítima no mundo, está efetivamente fechado desde o início de março de 2026. O trânsito de navios caiu 95%, quase da noite para o dia. A China recebe cerca de 40% de suas importações de petróleo por meio desse estreito. Sim, a China armazenou cerca de 1,3 bilhão de barris de petróleo em reservas o suficiente para cobrir cerca de 4 meses de importações. Sim, o país possui oleodutos terrestres vindos da Rússia e fornecedores diversificados que abrangem quase 50 países, mas as reservas estão diminuindo. Rotas alternativas acarretam custos mais elevados e os preços globais da energia estão em alta. O petróleo está cotado a perto de $100 americanos o barril. Prevê-se uma queda acentuada no crescimento do comércio global. O impacto é real, mensurável, e nenhuma estratégia de longo prazo consegue apagar os danos imediatos causados pela interrupção repentina das suas linhas de abastecimento mais críticas. E esse é exatamente o ponto. Que a crise de Hormuz não enfraquece a estratégia de energia limpa da China, ela é o argumento mais forte para justificar a existência dessa estratégia. A verdadeira razão por trás da corrida. Essa é a parte da história que a maioria das reportagens ocidentais sobre os avanços energéticos da China invariavelmente ignora. E ao ouvi-la tudo que você aprendeu até agora, se reorganiza em um panorama muito mais estratégico do que qualquer manchete poderia sugerir. A China não está investindo simultaneamente em fusão nuclear.
reatores modulares pequenos, SMRs, construção nuclear e energias renováveis por idealismo ambiental. Ela não está fazendo isso porque quer salvar o planeta. Isso ocorre porque o país é o maior importador individual de combustíveis fósseis do planeta e acabou de ver o ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo ser fechado abruptamente com sua linha de suprimento ainda em funcionamento. A dependência externa da China em relação ao petróleo bruto ultrapassa os 70%. Historicamente, quase metade de suas importações de petróleo passaram pelo Estreito de Hormuz ou tiveram origem em produtores cujas exportações transitam por lá. Quando o estreito foi fechado em março de 2026, não apenas interrompeu as rotas de navegação, como também invalidou todos os argumentos que os planejadores de energia da China vêm apresentando nas últimas 2 décadas. Cada recorde de fusão nuclear quebrado pelo Oriente não é apenas uma conquista científica, mas um passo rumo a um futuro em que a China não precise do Estreito de Hormuz. Cada SMR Reactor Modular pequeno da Linglong One, que entra em operação, não é apenas uma fonte de energia limpa, é uma usina que funciona com urânio e não com petróleo do Golfo Pérsico. Cada novo reator na onda de construções da China não está apenas substituindo o carvão, mas também eliminando uma dependência que governos hostis podem usar como arma à vontade. E cada gigawatt de energia eólica e solar que a China instala, mais de 430 em um único ano, é um gigawatt que nenhuma potência estrangeira, nenhum regime de sanções e nenhum bloqueio militar jamais poderá tirar dela. Esse é o cálculo. É disso que se trata na verdade. A China olhou para o mapa, contou os gargalos entre sua economia e a energia que precisa para sobreviver e decidiu que a única solução permanente era simplesmente deixar de precisar da energia que flui por esses gargalos. A fusão não é uma experiência científica, é uma rota de fuga. Os SMRs não são inovação pela inovação. São apólices de seguro exatamente contra o tipo de crise que está se desenrolando agora. E os 15 bilhões de yuans investidos na Corporação de Energia de Fusão da China, os 10 novos reatores aprovados em um único ano, o primeiro-ministro inspecionando pessoalmente os componentes do núcleo nuclear em Sichuan. Nada disso é teatro. Trata-se de um Estado-nação executando uma estratégia de sobrevivência a uma velocidade e escala que nenhum outro país na Terra consegue igualar. E o aspecto mais perturbador para todas as outras grandes economias que observam esse desenrolar é que a dependência da China em relação às importações de energia está diminuindo. Sua capacidade de geração de energia limpa está explodindo e sua vulnerabilidade estratégica aos próprios gargalos, que atualmente paralisam os mercados globais, está diminuindo. A cada reator conectado à rede, a cada turbina que começa a girar e a cada segundo que o IST mantém o plasma estável a 100 milhões de graus. O Sol tem gerado energia limpa e ilimitada há 4,6 bilhões de anos. A China simplesmente decidiu que não podia se dar ao luxo de esperar que outros descobrissem como replicar a tecnologia. Então construiu a máquina por conta própria, quebrou os recordes sozinha, financiou a estratégia sozinha e agora está executando o projeto em um cronograma que o resto do mundo sequer considera possível. Pode-se chamar isso de ambicioso. Mas enquanto o resto do mundo debatia se o futuro da energia era sequer alcançável, a China seguiu em frente e começou a construí-lo.